consegue se respeitar em um dia que você não está bem? Olá, sejam bem-vindos ao nosso cantinho especial. No vídeo passado eu finalizei falando de nós usarmos a empatia com nós mesmos. É uma coisa muito complicada, porque quando a gente pensa em empatia, a gente sempre pensa no outro. Falamos muito sobre isso. Mas o que seria empatia com nós mesmos? Seria saber nos respeitar em um dia que a gente não tá muito bem? Por exemplo, às vezes, eu tenho um período que eu consigo ser muito certinha em tudo. Então, de acordar, de fazer certinho tal hora eu faço tal coisa, tal dia eu faço tal coisa, e no espaço que eu tenho livre eu faço uma outra coisa, eu me programo, eu sei me programar, eu consigo. Mas tem alguns dias que eu não consigo, que eu começo uma coisa e deixo lá, começo outra coisa e deixo lá. Inclusive a gente já falou disso, de como a gente consegue prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, estar presente, é uma coisa que eu tento praticar até hoje, e tem vezes que é mais difícil. Por quê? Depende da fase que você tá passando. Nós mulheres, eu mesmo, quando eu tô de TPM, é a pior fase. É a fase que eu mais fico avoada, que eu não consigo fazer as coisas como eu quero fazer. Então é essa fase que eu mais sou avoada. O complicado disso não é nem ser avoado. O problema é o quanto que a gente se cobra por conta disso. Então, se os resultados não saem como a gente queria, a gente se cobra. E a gente se cobra muito. E a gente vai ficando mal. E a gente começa a ficar bravo. E aí quem tá em volta da gente, a gente começa a soltar. Então, um pontinho que vai ligando o outro. E aí, quando você vê, você tá brigando com quem tá perto de você e você nem sabe o motivo. E às vezes a pessoa pergunta: o que tá acontecendo que você tá tão agressivo? E você não sabe falar o porquê. Mas na verdade aquilo começou lá atrás, no começo do dia, onde você tinha tudo planejado e as coisas não saíram do jeito que você queria. E aí você começa a não se perdoar. Você não usa empatia com você mesmo, que é o que a gente falou. Que é respeitar a nossa história. Isso a gente está falando de um dia. Mas imagina uma fase ruim que você esteja passando, que tudo tá acontecendo com você. E não é que é você, não é que você merece isso. É que aquilo tinha que acontecer e está acontecendo, ponto. Fases boas também vão vir. Aquilo tá acontecendo para você ficar mais forte, aquilo tá acontecendo porque tá tudo sendo preparado por Deus para você colher alguma coisa melhor. Você tem que passar por aquilo, tem que sim chorar, tem que se sofrer, às vezes eu tô falando de uma fase difícil, para depois você conseguir colher tudo aquilo que você merece, que você batalhou, sabe? Às vezes pode demorar um pouquinho a mais, mas você vai chegar e vai conseguir. É muito legal aquela frase, eu gosto muito. Quanto mais alta a montanha, mais a vista vai ser bonita de admirar. E é verdade, você já fez uma trilha no meio das montanhas? Cara, cansa muito, nossa senhora, chega uma hora que você quer desistir, chega uma hora que você quer descer, mas aí você respira, toma uma água e continua. E depois de muito tempo, quando você chega lá no topo da montanha, você vê aquela paisagem maravilhosa que aí você fala: eu faria tudo isso de novo? Tá sem energia, mas faria tudo isso de novo? É a mesma coisa da vida. Então a gente tem que aprender a se respeitar, a gente tem que sim ter mais empatia com nós mesmos, a gente tem que sim respeitar um dia que a gente está avoado. Então o dia que você não tá conseguindo fazer as coisas, faz no seu tempo, mas faz sem desistir. Ou mesmo assim, deixa pra lá e recomeça o dia seguinte. Eu não tô afim de fazer tal coisa hoje. Não faça o que você está afim de fazer. Faça o que você tem energia pra fazer. Não tô falando pra você se enfiar debaixo das cobertas e chorar o dia inteiro. Se for preciso também, sim. Mas um dia, é aquilo que a gente já falou também, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. A gente pode sim viver uma fase ruim, a gente pode sim chorar, a gente pode sim surtar, mas tudo tem o seu tempo para isso. E se der um desconto, pode ser que dure um dia, como pode ser que dure 2 semanas, 3 semanas, mas tenha força para continuar, tenha força para ter paciência e saber que tudo isso vai passar. Então, pegue leve com você. Pegue leve com as coisas. Às vezes a gente tem que suportar tanta coisa do externo, às vezes a gente tem que suportar chefe que às vezes a gente não aguenta, ou então algum colega de trabalho que a gente tem que conviver todos os dias, ou colega de escola, ou colega de faculdade, e a gente suporta eles.
né? A gente sabe que tem que conviver todo dia com aquelas pessoas, a gente respira fundo e tem paciência com essas pessoas estranhas. E com nós mesmos, a gente tem essa paciência? Aí que tá, nós nos cobramos tanto o tempo inteiro e talvez seja por isso que às vezes a gente é agressivo com as pessoas que a gente ama. Então uma coisinha leva a outra. Vamos ser mais tranquilos com nós mesmos, vamos respeitar nosso momento, vamos respeitar o dia que a gente tem um pouquinho mais avoado. Esses dias eu tava numa TPM que nem eu tava me aguentando. Gente, de verdade, nem eu estava me aguentando. E o que eu fiz? Comecei a ser chata com o Rafa. Pra quem não sabe, o Rafa é meu marido. E aí eu comecei, ele é muito paciente. E eu arrumava jeito de reclamar pra tudo. Mas e se não der certo? E se acontecer tal coisa? Mas e se bababá? E se tava criando coisa, sabe? Tava desperdiçando o momento que a gente tinha ali juntos. Mas tudo bem, é uma fase e tá tudo bem. E eu tive que colocar uma roupa e falar, Rafa, eu vou sair pra correr. Porque é uma das coisas que me faz me sentir muito bem. Talvez aquele tudo, né? A gente tá de TPM, o nível de serotonina baixo, aquilo tudo de hormônio que todo mundo sabe, das mulheres, a gente se sente mal, a gente se sente triste, bababá, bababá. Só que quando a gente faz um esporte, a gente se sente bem, porque aumenta um pouquinho a serotonina e os outros íons. Quando eu voltei, eu estava renovada. Então tente pegar esse dia que você tá mais avoada, tente se respeitar e tente fazer uma coisa que te deixe bem, pra mudar um pouquinho o dia. Então, ai, putz, eu tenho que fazer tal coisa. Se tem que fazer, ok, mas faça uma outra coisa também que te deixe bem. Dá uma atenção para aquilo que te preencha, que ocupa um pouco a cabeça, coloca uma música, um filme divertido, vai fazer uma atividade, vai, sabe, alimente sua alma com coisas que te deixam bem, que te deixam mais tranquilas, que te deixam menos avoada e respeite aquele momento. Então esse recado que eu quero passar pra vocês hoje, peguem mais leve com vocês mesmos. A gente às vezes tem tanta paciência com pessoas que a gente nem conhece direito ou que trabalham com a gente, aquilo que eu falei, e com nós mesmos a gente não tem paciência. Então vamos respeitar um pouquinho a gente, vamos respeitar um pouquinho o nosso espaço, ter um pouquinho mais de empatia com a gente mesmo. Um beijo e até a próxima!